Olá, bem-vindo ao Marcão MTB. Para quem me conhece, acompanha meus vídeos, sabe que eu estou machucado, não estou podendo pedalar. Então resolvi fazer alguns vídeos aqui contando a minha história de como é que eu vou voltar aos meus treinos, fazer o treino de base. E uma das coisas que precisa ser dita é como fazer os treinos em zonas cardíacas. Sendo bem claro, eu não sou preparador físico, eu só vou compartilhar a minha experiência do meu caso. Depois de 1 mês e meio sem pedalar, como é que eu vou fazer para voltar? Tá, beleza, mas o que são zonas cardíacas? Isso serve para que você saiba que aquele esforço menor está numa zona cardíaca e aquele esforço maior está em outra. Tradicionalmente, a gente divide as zonas cardíacas em 5 faixas. A zona 1 não cansa nada, ela é fácil, você não está sentindo esforço nenhum. A zona 2 é moderada, você consegue sentir o esforço, mas depois de muito tempo. Ou seja, é quando você consegue se sentir confortável pedalando. A zona 3, você já sente a pressão nas pernas, você sente o esforço que está fazendo. Já começa a ficar difícil de você formar frases inteiras quando conversar. A zona 4 é o seu limite, você não consegue mais conversar, você sabe do que eu estou falando, quando realmente está difícil. E zona 5 é acima disso, é quando você passa da sua capacidade, você está acima dos 100% da sua capacidade. Antes da gente continuar, é bom dar um lembrete aqui. Você já foi a algum médico para saber se você tem condições de fazer um esporte de alta intensidade como o ciclismo? É importante você saber se você não tem nenhum problema cardíaco antes de se aventurar a fazer pedais mais fortes. É muito importante, tá? O ponto de partida de tudo é a sua frequência cardíaca máxima. Você tem algumas formas de descobrir qual é a sua frequência cardíaca máxima, caso você não saiba. A mais segura é através de um teste ergométrico e uma esteira onde você possa ter o resultado disso com segurança. Mas existem outros métodos também que eu posso te ajudar agora, do mais simples até o mais elaborado. Método 1. Pode parecer estranho, mas tem um método muito fácil de calcular a sua frequência cardíaca máxima. É o jeito mais seguro? Não, mas é um ponto de partida. Se você não sabe nada, você já tem essa informação. Simplesmente você pega o número 220 e diminui da sua idade. Por exemplo, se você tem 35 anos, 220 menos 35 igual a 185. A sua frequência cardíaca máxima é 185. Então, se você tem a sua frequência cardíaca máxima, é só aplicar a tabela. Você vê que cada zona é de 10 em 10%. E aí você tem o limite da zona. 10% a menos você tem um limite inferior. É só isso. Método 2. Outra forma de calcular também usa um cálculo matemático, que é 70% da idade aí diminuído de 208. É um método um pouco mais preciso, esse método do Tanaka, mas a ideia é exatamente a mesma. É para você encontrar a sua frequência cardíaca máxima sem nenhum outro tipo de equipamento. Método 3. Agora, se você tem algum tipo de equipamento que possa medir a frequência cardíaca ao vivo, por exemplo, um relógio, um smartwatch que tem esse recurso, pode ser qualquer marca, não tem importância nenhuma, ou o seu GPS com uma cinta cardíaca associada. Cinta cardíaca não é tão caro, gente, vale a pena porque ela é muito mais precisa que um informativo de pulso e o relógio, por experiência própria, me tira muita concentração. Eu vou olhar para o relógio qual é a frequência e me perco no treino. Eu prefiro a cinta cardíaca que me transmite imediatamente para o meu aparelho de GPS. Quase todos os aparelhos de GPS aceitam conexão ANT, que é aquela que consome menos bateria, e você pode ter essa informação ao vivo. Esse é o ideal. Como é que é feito o teste? Você tem que escolher um lugar plano, você possa pedalar por muito tempo sem parar. Por exemplo, aqui em Brasília nós temos a Flona, que é um lugar plano, que não tem interferência de pessoas passando, não tem sinal para você parar, enfim, tem que ser um lugar onde você consiga desenvolver uma boa velocidade durante muito tempo, e não tem muita subida, o ideal é que seja plano mesmo. Antes de qualquer pedal, é bom você fazer alongamentos. Feito isso, você pedala por 10 minutos em zona 2, que você já sabe agora que é aquela zona confortável, só para aquecer mesmo. E depois, mete bronca, meu filho. É 20 minutos
dando o seu máximo, como se fosse ritmo de prova, como se tivesse alguém atrás de você, um boi atrás de você. Você tem que correr durante 20 minutos e depois 10 minutos de desaquecimento. É importante esses 10 minutos finais. Esse é o treino, tá? Aí você deve estar pensando, então é só pegar a frequência cardíaca máxima, o maior esforço que eu consegui, que eu já tenho minha frequência cardíaca máxima, certo? Errou! Não, você vai pegar a média dos batimentos durante aqueles 20 minutos de esforço maior. Por isso que você precisa de uma cinta cardíaca ou de um relógio que te meça para você ter esse feedback. O próprio Strava pode ser conectado ao seu equipamento ou o software dele mesmo, você consegue ver qual foi a frequência cardíaca média. Digamos que a frequência cardíaca média aí tenha sido, durante esses 20 minutos de maior esforço, né? Tenha sido, digamos, 170, alto. Então você soma só 5% acima e você tem o seu limite de frequência cardíaca máximo, que seria 178. Esse é o seu 100%. E aí é a mesma coisa da outra tabela. Caso der valores decimais, valores quebrados no resultado da conta, pode considerar 100 a casa decimal, tá? Só o valor inteiro. A vantagem desse método é que você está fazendo sobre o seu corpo. Não é uma tabela qualquer, como vai ser o seu limite. É muito mais preciso. É o método que eu prefiro utilizar, porque eu posso fazer ele de mês em mês, por exemplo, que é como eu faço, e eu atualizo minhas tabelas no Strava. Num outro vídeo a gente vai falar sobre isso, sobre utilização de softwares que eu utilizo para poder monitorar o que eu estou fazendo, né? Saber se eu estou exagerando nos treinos ou não. Me cobre que no próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Método 4. O último método que eu quero falar é o mais preciso de todos e é o que os profissionais utilizam. Você fazer um teste de esforço. O exame de esforço na esteira já vai te dar bons parâmetros para saber qual é a sua frequência cardíaca máxima. Peça para a pessoa que for fazer o exame que você quer essa informação. Agora você também pode pedir ao seu médico, e é uma boa dica para pedir, para que faça o exame de VO2 máximo e também o limiar de lactato. O limiar de lactato é uma amostra de sangue que faz o limite. Isso vai te calcular precisamente as suas zonas cardíacas. Aí é sob medida para você. Esse é o método mais preciso que tem. Tá, agora eu já aprendi a fazer a tabela, sei como é que calculo minhas zonas cardíacas, ainda vamos aprender como fazer isso no Strava também, mas o que eu faço com isso? Olha, primeiro vamos falar sobre zona 2. Zona 2 é a zona mágica do ciclismo. Se eu fosse você, consideraria usar 80% do meu tempo nos treinos em zona 2. Aquela que é mais confortável, sim, é essa que vai dar endurance. Ou seja, você vai aguentar muito mais tempo, horas de pedal, se você conseguir manter na zona 2. Isso parece fácil, mas não é não, porque rapidamente você sobe de frequência cardíaca porque você não está com o preparo físico adequado. A diferença de um amador para um profissional é absurda. O que o cara faz em zona 2, a gente não faz nem em zona 5, nem se matando de pedalar. Então, quanto mais treino, e isso requer realmente horas de selim, você vai conseguir melhorar a sua performance na zona 2. Você vai conseguir pedalar mais rápido, mantendo uma frequência cardíaca baixa. E só tem um jeito de fazer isso. 80% dos treinos precisam ser em zona 2. Bora, agita aí! Bora! Chegou a hora então de colocar tudo isso em prática. Eu vou usar o meu caso, eu estou sem pedalar e vou ter que começar do zero, todo o treino de base. Quando eu falo treino de base, o que significa? Insistir muito mais tempo em treinos de zona 2 primeiro, porque eu estou destreinado. Então eu vou fazer treinos mais leves no começo e depois vou misturando eles com treinos intervalados. Depois, daqui a pouquinho eu já falo sobre ele. Então vou partir da fórmula mais simples que eu falei aqui agora há pouco. Eu tenho que ter um ponto de partida, não posso nem fazer o teste de esforço agora. Então vou fazer 220 menos a minha idade, que é 54 anos, eu tenho 166. Essa seria a minha frequência cardíaca máxima. E aí, fez sentido para você? Então essas são as minhas 5 zonas.
Aí você me pergunta, mas aí a zona 2 ficou estreita, eu vou ter que pedalar muito leve para manter isso ali, porque se eu estou sem condicionamento físico, rapidamente o meu batimento cardíaco vai ficar alto. É exatamente esse o esforço, então eu tenho que diminuir provavelmente a força do pedal, aumentar a cadência, né? Ou seja, girar mais rápido para poder ficar mais leve. É isso mesmo, até isso começar a ficar um pouco melhor. Tá? Mas eu tenho uma boa notícia para você. O Strava calcula isso automaticamente. Bom, aqui no Strava não precisa ser assinante para fazer o que eu vou mostrar agora, tá? Você vem aqui no seu perfil em configurações. Em configurações, talvez você não saiba que existe aqui outras informações que você pode colocar, por exemplo, em meu desempenho baseado na sua frequência cardíaca. Você pode informar as zonas cardíacas aqui, conforme você quer, o que é o seu Z1, Z2, Z3, ou com base na sua frequência cardíaca máxima. Eu já tinha calculado 66, né? Lembra? 220 menos 54, 66. Então eu vou deixar isso aqui, com base na minha frequência máxima. E é só. Ele calcula as 5 zonas automaticamente, não precisa mais fazer nada. Agora, se você for assinante, você tem algumas vantagens para acompanhar seus treinos. Por exemplo, nas suas atividades, de bicicleta foi no dia 29 do 8. Esta pedalada, além dos dados que você já conhece, tem essa parte de assinatura. E aqui eu tenho como que foi em cada frequência cardíaca, né? Então, meu treino, o objetivo era ser de Z2 e mesmo assim eu fiquei 2 horas em Z2, nesta faixa que eu estava, e isso fez com que na verdade foi um treino mais forte do que deveria ter sido, porque eu fiquei algum tempo em zona 3. Aí você diz, poxa, mas tem que ser assinante para ter acesso a essas informações? No Strava, sim. Intervals.icu, nós vamos falar mais sobre ele no próximo vídeo. Z2, treino de Z2, aqui eu tenho todas as informações, a rota e tudo mais. Frequência cardíaca eu tenho aqui, 2 horas e 25 minutos, 85% em zona 2, então a meta de ter 80% de treinamento em zona 2 foi cumprida, mas 12% eu passei da zona 2, provavelmente em subidas, em coisas do gênero que eu precisei colocar um pouco mais de esforço. Qual é o custo do intervals.icu? 0? É free. Vamos falar mais sobre ele depois. Bom, e agora para finalizar, para esse vídeo não ficar tão longo, eu queria só comentar como é que eu faço para ter a informação online quando eu estou pedalando, qual zona cardíaca que eu estou, para me manter na zona 2, como é que eu vou saber? Eu uso o Garmin, mas todos os aparelhos de GPS que conectam com cinta cardíaca têm essa função. Você pode configurar uma tela para te dizer qual é a frequência cardíaca que você está naquele momento, e aí você teria que decorar as zonas, mas pode também configurar qual a zona cardíaca. A maioria dos aparelhos de GPS conectam com o Strava, essas informações já vão prontas do Strava direto para o GPS. E aí você mostra a tela com aquela informação. Procure saber no seu aparelho como é que configura para mostrar a zona cardíaca e em vez da frequência cardíaca. Isso vai te ajudar, porque se ele já está conectado com o Strava e o Strava já tem as 5 zonas e você simplesmente precisa ler que zona que eu estou naquele momento. Se é um treino de zona 2, como são os primeiros que eu vou fazer, eu simplesmente preciso me manter naquela faixa ali. Eu passei um pouquinho, estou passando, e o aparelho pode me dar um feedback, por exemplo, um apito, um aviso visual, alguma coisa que me dá um retorno, está passando do que foi previsto. Depois eu vou falar sobre outras formas de treinamento, inclusive sobre treinos intervalados, que eu vou fazer. Estou falando da minha planilha de treinos, ok? Muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero que essas informações sejam de grande valia para você também. Para mim, essas informações são extremamente úteis agora, porque eu preciso recuperar meu condicionamento físico. Então eu vou aproveitar e vou compartilhar com vocês toda a minha trajetória. Eu quero voltar ao meu máximo, ao meu pico e até passar, né? Mas agora eu estou perdendo o condicionamento físico e eu sei disso. Então eu preciso de um planejamento para recuperar de forma rápida. E não se iluda, zona 2 é o segredo, tá? Obrigado, deixe seu like, compartilhe, se você achou interessante, manda para os seus amigos, tá bom? Um abraço, muito obrigado.